Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estamos estudando sobre a unidade familiar e que é propósito de Cristo que os seus seguidores reflitam o caráter amoroso e a unidade que existe entre as três pessoas da Trindade. Hoje veremos de que modo, amigo ouvinte, podemos ser unidos, apesar de nossas divergências. A forma principal de uma família permanecer unida é reunir-se em torno da cruz. Vou ler para você o que está em Efésios 2, 13 a 16, e vou lhe explicar o que eu quero dizer com isso. Unir-se em torno da cruz. Vamos ler então Efésios, capítulo 2, dos versos 13 até o 16. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Neste contexto, o apóstolo Paulo está tratando da unidade entre judeus e não judeus, entre judeus e gentios. E ele diz que antes de Cristo ter se manifestado, as pessoas viviam, muitas delas distantes de Deus, e havia uma separação entre judeus e não judeus, tanto que no templo os judeus tinham um lugar para eles ficarem e os gentios tinham outro lugar. Havia uma grande separação. E Paulo argumenta que por causa de Cristo, do sangue de Cristo, todos foram trazidos para perto de Deus. Todos foram unidos, porque diz Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Havia um muro de inimizade. Os judeus no templo, no pátio, eles eram separados dos não-judeus. E a cruz derrubou este muro de inimizade. Todo aquele sistema legal, cerimonial, que na verdade foi, diríamos assim, distorcido pelos judeus na época e que separava judeus e não-judeus, a cruz acabou com tudo isso, de modo que dos dois povos, dos dois grupos de pessoas, Deus formou uma nova unidade. E diz Efésios 2,16, aqui na Nova Versão Transformadora, que ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Isso significa, amigo ouvinte, que quando uma família, quando pessoas das mais diversas nações se unem em torno da cruz, as diferenças acabam. Não que a nossa personalidade vai se fundir na de outra pessoa e vamos pensar igualzinho a ela, não é isso. Quando nos reunimos em torno da cruz e contemplamos a Jesus, percebemos que o amor infinito dele é direcionado para todas as pessoas e que todos somos pecadores e alvos deste amor. E por isso, quando nos reunimos em torno da cruz, quando contemplamos o sacrifício de Cristo, não nos achamos melhores do que ninguém e nem piores. Mantemos uma postura humilde e equilibrada, reconhecendo que assim como nós somos muito importantes para Deus, as outras pessoas também o são. E deste modo não podemos tratar as pessoas como se elas fossem menores ou maiores do que nós, porque a cruz de Cristo demonstra que todas as pessoas são iguais. Por isso você e a sua família deveriam cada vez mais contemplarem a Jesus. Quando contemplamos a Jesus de forma sobrenatural, o Espírito Santo atua em nós
e remove as barreiras que nos separam das outras pessoas, mas também por causa da contemplação a Jesus, o Espírito Santo desenvolve em nós a humildade, o amor pelas pessoas. E passamos a perceber, à luz da cruz, que todos somos objetos do amor de Deus, que todos somos pecadores, que ninguém é melhor e nem pior do que o outro. Quanto mais perto, amigo ouvinte, nos achegamos de Cristo, mais estaremos perto uns dos outros, como bem escreveu Ellen White. E por quê? Pessoas que se aproximam de Jesus, elas são transformadas à imagem do Cristo que elas estão contemplando. E assim como Cristo era unido com aqueles a quem ele amava e era unido com o Pai, nós vamos expressar este caráter, esta disposição de estarmos unidos com os demais em harmonia, assim como Jesus era. Que você e a sua família contemplem a cruz, que vocês meditem na cruz todos os dias, que vocês façam o culto doméstico, que vocês invistam alguns minutos diários para esta comunhão com Deus, porque assim vocês estarão se reunindo em torno da cruz e isso fortalecerá os laços de amor, de amizade e a unidade entre todos vocês.